Bom, nós estamos aqui com Daniel Santos para falar sobre finanças pessoais. Professor Daniel, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos telespectadores. Falamos sobre a Copa do Mundo e tudo se resume a dinheiro nessa vida, né? 50% mais de times de futebol numa Copa é bastante, né? Sim. É muito Isso é para time, faturar mais. É muito time. Vai ter muito time africano lá que vai estar na luta para poder tentar ganhar a sua vaguinha na América do Sul. O Brasil não cai mais, né? Nunca Pelo menos mais. a gente espera que não sofra mais para ir para a Copa. Agora fica mais fácil. Mas muito bem. Mas quando a gente fala em dinheiro, tudo se resume a dinheiro, é um bom gancho para poder pensar que quando nós falamos em capacidade financeira, para poder ser capaz de fazer alguma coisa, nós temos que ter aquilo que a gente chama de saúde. Pois é. E você trouxe justamente para a pauta hoje, para a nossa conversa, um tema relacionado à saúde e finanças pessoais. Exatamente. Se eu tivesse combinado com a Caroline Miguel sobre esse tema, não tinha dado tão certo. É verdade. Né? Porque o primeiro tópico nosso é falar sobre sono, não é? E eu, como sou um night shifter, né? Assim, eu trabalho manhã, tarde e noite e também de madrugada de vez em quando. Mas eu gosto disso, né? E eu estava lendo sobre isso e falando com alguns especialistas, falando sobre sono. A privação de sono, Ronaldo, ficar um dia sem dormir, 24 horas, um pouco mais que isso, produz o efeito na pessoa equivalente a 1 miligrama de álcool, que é o dobro do permitido, que é 0,49. Então, assim, é interessante o efeito disso na nossa saúde e também em finanças pessoais, porque alguém que fica sem dormir começa a ter um julgamento equivocado muitas vezes, né? Sabe aquela sensação da pessoa alcoolizada que dirige mal, que pensa mal, que responde mal, também, o raciocínio dele fica prejudicado e isso afeta decisões, né? Um empresário que não dorme, ou então um empregado que não dorme, ou a dona de casa, ou o estudante que não dorme, está sofrendo e vai perder muito com isso, porque se sair na rua com o cartão de crédito e a senha e alguém jogar uma boa conversa, ele compra uma coisa que não deveria, porque o julgamento dele está enfraquecido, né? Então, a privação de sono é uma coisa que afeta muito negativamente, né, as finanças pessoais. Esse é um ponto que deveria ser mais levado a sério pelas pessoas e até mesmo pelas empresas, né? Com certeza. Porque você ter colaboradores que às vezes estão muito demandados no serviço e que às vezes têm dificuldade para dormir, que estão privados de sono, isso significa que eles vão produzir menos. Produzir menos e vão ter uma resposta, um retorno do investimento feito nele, né, muito menor também. Isso não é salutar, tanto para a saúde física como também para a saúde financeira, né? Porque se gastarmos errado, se investirmos errado, os resultados vão ser piores, né? O universo tende ao caos, então nós temos que pensar com clareza o que tem que ser feito. Bom, falamos um pouquinho sobre sono, mas você trouxe alguns outros itens. Sim. Que tem a ver com os nossos hábitos de vida, dieta alimentar. Dieta alimentar. O que tem a ver, além de você às vezes gastar demais com comida? Esse é um ponto importante. O fato de que nós gastamos demais ou que nós comemos demais, e isso também tem impacto nas finanças em razão de quê? Por exemplo, tem pessoas, eu conheço algumas pessoas, né, uns grandes amigos, que falam assim, vamos em tal lugar porque lá você paga um valor fixo e come à vontade. É uma boa ideia. O que a gente chama de economia de custo de oportunidade, né, e também a relação em custo-benefício, que é importante avaliar, né. Então, lá a gente paga X e come à vontade. É uma boa. Vamos a uma churrascaria que a gente paga tanto e pode comer até cair os braços, né. Abraço para meus colegas aí. A ideia, em termos econômicos, ela é inteligente, mas em termos de saúde é terrível. Por quê? Porque você acaba consumindo mais do que devia, não é? E quando se fala também em gastos, em comer fora, não é? Existem ótimos restaurantes, mas existem também situações de que a pessoa começa a consumir produtos que acabam trazendo um malefício, excesso de sal, excesso de temperos, e isso acaba acarretando, né, uma saúde prejudicada. Não é minha área, mas é importante que a gente considere e avalie qual é o peso disso. Também tem o ponto de que, se alguém cozinha em casa e leva para o trabalho o seu alimento, né, sua marmitinha, etc., ele vai ter um custo exponencialmente menor do que comer todo dia fora. Comer todo dia fora também representa para as finanças um problema, então. Um problema, né? Então não é que você não possa comer fora, precisa, né? Tem dia que eu preciso comer fora, mas você pode programar e quando estiver fazendo isso, que coma aquilo que é necessário, né?
porque dessa maneira você vai evitar todo um transtorno de ordem financeira e de ordem de saúde, né? De peso, excesso de peso, né? E eu sei o que estou falando. Come demais, aí depois para perder o peso dá Sofre, trabalho. Né? Sofre, ainda mais que o joelho machucado para andar demora um pouquinho. Né? Tá vendo? Bom, exercício físico. Exercício físico. É importantíssimo pensar, né, que muitos dos casos de pessoas que estão hoje com dificuldade financeira passa por um processo semelhante ao do exercício. Quando você falou de emagrecer agora, alguém está com um problema financeiro, está com dívidas. E ele precisa tomar uma atitude em relação a isso. A redução de dívidas tem a mesma natureza da redução de peso. Por quê? Porque funciona sob lógica semelhante? Exatamente a mesma lógica. Porque você precisa fazer passos corretos na direção correta, né, para garantir que isso produza os efeitos desejados. Então, se eu preciso reduzir minhas dívidas, esse comportamento também se reflete com relação à forma como eu encaro as coisas, inclusive exercícios físicos. Então, veja só, o fato de você caminhar, de você ter uma predisposição de assumir um compromisso de reduzir dívidas, de reduzir peso, de estar assumindo um controle, né, ainda que pareça que naquele momento o efeito é nulo, porque essa é a impressão que tem, né? Andei, cansei, aquela música andei, cansou, e no final não mudou nada. Muda sim, né? É assim também em dívidas. Né? A saúde da pessoa e a predisposição dela em estar atuando e estar se movimentando muda muita coisa. E tem um outro lado, que tem a ver com o fato de que alguém que está se mantendo saudável fisicamente tem também uma capacidade cerebral de analisar e processar muito melhor. Verdade isso. Porque você veja, as pessoas que de manhã levantam cedinho e partem para uma academia ou para fazer uma atividade física qualquer, ao chegar no trabalho às 7h30 da manhã, ele está pilhado já. Né? A cabeça está funcionando bem. A mil. E aquela pessoa que acordou faz 10 minutos e que entrou no ônibus ou pegou o seu carro e foi dormindo até o trabalho e sentou na cadeira, até ele conectar e começar a produzir, demora algum tempo. Então, essa diferença é importante. Imagine 1 hora a menos por dia de uso efetivo da inteligência, da capacidade durante anos das pessoas. Então, essa predisposição, né, em manter-se saudável também afeta as finanças, porque você também toma decisões melhores sobre aquilo que faz ou não faz com o seu dinheiro. Muito bem. O que tem a ver o estresse com o dinheiro? O estresse é uma situação de alerta que o corpo dispara. Eu não sou especialista em saúde, já falei isso já, mas eu falei com algumas pessoas sobre isso, né? E quando se fala em estresse, o que ocorre? Dispara-se, entre outros efeitos no nosso corpo, a adrenalina. A adrenalina é um gatilho disparado que nos faz ter a vontade de correr, né? De fugir, né? Eu já apliquei provas na universidade também e eu vejo alunos que estão lá desesperados. A gente sabe o que aconteceu, adrenalina, né? E a adrenalina emburrece a pessoa, né? Por quê? Porque ela não quer pensar, ela quer correr, ela quer sair dali. O estresse é a mesma coisa. Ela limita a sua capacidade de reflexão. Exatamente, porque ela acaba tendo um julgamento pobre, apressado, apenas para garantir que todo esse fator que a afeta naquele momento acabe, que encerre, né? Então, o que tem que ser feito? Tem que ser diagnosticado e percebido por você ou por um especialista qual é o fator que dispara em você esse estresse, o que te deixa estressado, né? Para que possa, então, quando enxergar o fator, conseguir colocar um amortecedor nisso e dizer, espera um pouquinho, calma, né? Não é tudo isso que eu estou imaginando, não é tão terrível assim, né? Para que quando eu estiver sob pressão ou estressado, eu tenha condições de fazer uma análise adequada sobre o que devo fazer em finanças pessoais, em consumo, nas relações domésticas, no trabalho, em qualquer lugar, nós estamos diuturnamente submetidos ao estresse. A grande questão nossa é como é que a gente responde a isso, né? Sim, de responder de maneira bem adequada, a gente pode evitar prejuízos, né? E produzir ganhos. E, finalmente, o último fator, rapidamente, falamos sobre depressão. Depressão, pessoas com mais de 50 anos, têm 8 vezes mais chance de entrar em depressão se tem dívidas do que pessoas que não têm dívidas, né? Mas é fácil falar, todo mundo tem depressão quando está endividado. Não, tem pessoas que devem e conseguem encarar
com clareza isso. Então, procure um especialista, trate disso com clareza também, com objetivo, enfrente de frente, né, a sua questão, porque isso também afeta a sua saúde e a sua saúde acaba tornando a sua capacidade de julgamento e de investimento muito mais empobrecida, né? Então é importante ter essa visão clara. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Até semana que vem, grande abraço. Professor Daniel Santos falou com a gente sobre finanças pessoais e assim encerramos mais uma edição do Ponto Com News. Obrigado, um excelente dia. A gente se fala amanhã. Ponto Com News.